Olá a todos. Estou gravando hoje não uma meditação, como costumo fazer, porque estou pregando um retiro nas aforas de São Paulo e então estou gravando dando outras meditações aqui. Mas não queria deixar passar essa semana em branco, sem postar nada, sobretudo porque fizemos essa vaquinha online, né, semana passada, minha irmã organizou para comprar uns equipamentos novos, então pensei em gravar uma aula, um tom um pouco diferente do que é uma meditação habitual minha, né? Uma coisa mais assim, explicativa, menos exortativa, né? E uma aula sobre a confissão, foi um dos temas que me pediram, me recomendaram. Então fala um pouquinho sobre a confissão, não tanto de uma maneira assim exortativa, olha que importância, enfim, um pouco também sempre acaba sendo, mas para entender um pouco melhor como fazer uma boa confissão. Não vamos falar tanto, não sei, da importância da contrição pelos pecados também, né? É um dos atos do sacramento, a contrição pelos pecados, mas mais dá umas ferramentas um pouco mais práticas e teóricas ao mesmo tempo para confessar-nos bem. Então, talvez podemos começar com agradecer as diversas doações aí que foram feitas. Bom, espero que possamos ter logo esse equipamento em mãos, uma câmera nova, um microfone novo para o pessoal vinha reclamando, né, com alguma frequência. Vamos tentar fazer uma coisa com mais qualidade aí. E podemos começar com uma Ave Maria, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Já aviso que talvez eu tenha que interromper a gravação para atender às confissões do retiro, mas enfim, vamos aí do jeito que a gente consegue fazer, né? Então, os sacramentos, são 7 sacramentos. Em geral, a teologia discerne nele, distingue matéria e forma. Por exemplo, no batismo, a matéria é a água que é derramada na cabeça, no corpo da pessoa, da criança, do quem for, e a forma são essas palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho, e a forma são as palavras do celebrante, que vai na hora da consagração. Então, quando se juntam a matéria e forma, então se dá o sacramento. Quais são a matéria e a forma da confissão? A forma é algo mais simples, é as palavras do sacerdote que absolve. Agora, a matéria é um pouco mais discutido. Sobre um ponto de vista, são os próprios pecados que o penitente expõe, mas não só os pecados, né? Os pecados têm que estar envoltos, mais propriamente é a contrição que o penitente demonstra pelos seus pecados, né? na confissão. Segundo o Catecismo Romano, ele fala de 3, o que constitui a quase matéria do sacramento, ele fala dos 3 atos do penitente: contrição, acusação e satisfação. Então precisa ter um pouco essas 3 coisas da parte do penitente, e depois, né, que o sacerdote então dê a absolvição, que aí é a forma, matéria mais forma. Primeiro, então, contrição, acusação e penitência. Primeiro, contrição. Bonito esse episódio do livro do Daniel, do profeta Daniel, os 3 jovens, quando eles estão na fornalha ardente, já Israel foi devastada, não tem mais território, e ele reza, um deles, o Azarias, dizendo: bem, Senhor, não temos mais templo, não temos mais sacerdote, não foi tudo devastado. Entretanto, que a contrição de nosso coração e a humilhação do nosso espírito nos permita achar bom acolhimento junto a vós, como um holocausto de carneiros, de touros e milhares de gordos cordeiros. Assim possa ser o nosso sacrifício hoje a ti. Interessante, ele substitui o que eles faziam tipicamente, ia lá no templo, matava lá uns cordeiros, queimava em holocausto para Deus. Eles já não tem isso, não tem mais altar, não tem mais templo, mas o que eu te ofereço é a contrição do meu coração. E é isso que mais agrada a Deus, né? Um coração contrito. Hoje, sexta-feira, rezava na Liturgia das Horas, no breviário, sempre os sacerdotes rezamos o Salmo 50, o Miserere, pedindo perdão a Deus, né? O que agrada a Deus é um coração contrito. Então, o primeiro, talvez eu poderia dizer o mais importante, sobretudo da parte do penitente, é a contrição. E, sobretudo, em termos de a confissão como meio de santificação, não só como algo para me livrar dos meus pecados mortais,
mas algo para me santificando, mesmo eu não tenho um pecado mortal, mas vou me confessar igual. E a eficácia como meio de santificação depende sobretudo disso, do tamanho da minha contrição, do tamanho da minha dor pelos meus pecados. São José Maria dizia que a melhor devoção é uma confissão contrita. Tinha muitas devoções, e há muitas devoções muito boas, o terço, devoção à Eucaristia, visita ao Santíssimo, devoção ao Espírito Santo. Mas ele dizia, a melhor devoção é uma confissão contrita, que você consiga te confessar com contrição, com dor no coração. E é importante, já na Bíblia, no Antigo Testamento, os profetas insistem nisso. Olha, você vai lá e oferece no templo, mas não serve se você não está arrependido dos teus pecados, dos teus erros. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. A contrição é essa dor boa, essa tristeza boa. São Paulo fala aos Coríntios, né? A minha carta vos provocou uma tristeza, mas foi uma tristeza boa. Que tipo de tristeza pode ser boa? Essa que é a contrição do coração, que é o que nos purifica profundamente, né? Com a graça de Deus. Achei interessante uma história de Santa Margarida de Cortona, que pecou desde jovem, morava lá com um príncipe, uma menina muito bonita, um jovem lá nobre chamou para que morasse com ele, mas não se casaram, era uma confusão. E aí o cara morre numa caçada, numa coisa assim, e ela se dá conta, vê o cadáver lá do seu amante, aquilo lhe faz pensar na sua vida. Então ela entra para um caminho de contrição, de penitência, e se torna santa, nada menos, né? E uma hora Deus lhe mostra o céu, e mostra o lugar dela no céu. Minha filha, coloquei-te entre os serafins, entre as virgens cujos corações estão em chamas pelo amor de Deus. Ela que tinha tido uma vida pecadora, e ela fica estranhada, mas como pode ser isso se eu me manchei com tantos pecados? Minha filha, as tuas muitas penitências purificaram a tua alma de todos os efeitos do pecado, a tal ponto que a tua contrição e os teus sofrimentos te devolveram a pureza das virgens. Interessante, né? A eficácia da contrição, ela, através da penitência, uma contrição muito profunda, recuperou uma pureza maior do que outras mulheres que não tinham tido, quem sabe, a vida tão confusa como ela teve, né? Então, primeiro é contrição. Se a pessoa não está contrita, não está arrependida, a confissão não é válida. Pode ir lá, falar lá com o padre, mas se eu não estou arrependido dos meus pecados, de um pecado grave, a confissão simplesmente não é. O padre fala tudo bonitinho, mas não acontece, né? Até por isso o sacerdote tem essa missão de averiguar, será que eu posso dar absolvição para essa pessoa? Poder eu posso dar para qualquer um, né? Mas o que o sacerdote não deve é dar a impressão para a pessoa que ela está perdoada quando de fato ela não está. Quando ela tinha que fazer algo que ela não fez, que é se arrepender do seu erro, né? Então, às vezes, eu já fiz algumas vezes, não foram muitas, né? De dizer, olha, eu acho que eu não posso te dar absolvição, porque me parece que pela tua circunstância de vida, você demonstra que não está de fato arrependido disso que você fez, você continua fazendo isso, continua numa circunstância de pecado. Então, nesses casos, o que a igreja recomenda é que o sacerdote não dê absolvição para não iludir a pessoa. Claro, é mais fácil dizer, eu te absolvo, mas não vou estar absolvendo, mas aquilo vai ser um teatro, né? Então, o mais importante é estar arrependido do pecado, que o primeiro, que eu me arrependo. Segundo ato, a confissão propriamente dita. Que o penitente, o cristão, busque então um confessor e, contrito do seu pecado, se confesse, se acuse. Então é muito importante que a gente busque isso daí, né? Porque é fundamental para que eu receba de fato o sacramento. Algumas pessoas têm um pouco essa mentalidade hoje de não precisa, né? Você se confessa direto com Deus, Deus é muito melhor do que qualquer padre ali que vai ouvir meus pecados, ele também é um pecador, por que eu tenho que confessar para um padre, né? E, no entanto, Deus quis que fosse assim. Jesus, na dia da Páscoa, né, sopra sobre os apóstolos, recém-ressuscitado, diz, receber o Espírito Santo, receber o poder de perdoar os pecados. Aqueles a quem os perdoados serão perdoados, aqueles que retiverdes serão retidos. Então se entende que se o padre perdoa, está perdoado. Se ele não perdoa, não está perdoado. Porque ele recebeu de Cristo, os apóstolos e seus sucessores, os bispos e sacerdotes, recebemos esse poder de perdoar os pecados. Então, perdoar ou reter implica um juízo. Então se subentende que o padre tem que ouvir, tem que saber quais são os pecados, porque eu tenho que saber o que eu estou perdoando, o que eu estou absolvendo. Então implica que eu preciso falar para o padre, preciso falar para enfim, eu mesmo confesso muitas pessoas e me confesso
todas as semanas. Semana mesmo me confessei, procurei um sacerdote lá, adiantei o meu dia da confissão, porque ia viajar, né? Mas sempre me confesso. É bonito o Papa Francisco, às vezes ele vai atender confissões, e antes de atender confissões, se colocar no confessionário, ele pega ali se ajoelha num confessionário de outro padre, para confessar os seus pecados, e depois se coloca para atender confissões. Então, tenho que me confessar sim, falar, olha, eu fiz isso, fiz errado, eu fiz aquilo. Por que Deus quis que fosse assim? Bem, Deus é livre, ele faz as coisas como ele quer. Mas, ao mesmo tempo, não é difícil de entender, até psicologicamente, como é saudável a gente pôr para fora as coisas, né? E porque a gente tende a não querer admitir, a não querer... Então, quando eu tenho que falar, eu tenho que expressar, olha, eu fiz isso por vingança lá, me deixei dominar por uma coisa de inveja, de orgulho, eu menti e aquilo. E na medida que eu estou exorcizando esse demônio, eu estou falando, isso aqui é ruim, me arrependo, eu não quero mais. Eu tiro aquilo de uma subconsciência ali, uma subconsciente que está meio tentando tapar para não sofrer percebendo o meu erro, e eu olho com coragem, e assim é como eu vou resolver aquilo. E não só olho com coragem, mas faço isso falando, confessando. 4 características que se costuma falar que a confissão, os 4 Cs. Como é que tem que ser a confissão? Tem que ser clara, completa, concisa e concreta, né? Então, clara, não falar de menos. Não adianta, por exemplo, falar pequei contra o 8º mandamento, pequei contra o 4º mandamento, pequei contra o 1º mandamento. Qualquer pecado é pecado contra o 1º mandamento, né? Então, é preciso especificar um pouco melhor. Então, eu já não fui na missa domingo passado. Pequei contra o 6º mandamento, pequei contra a castidade. Isso pode ser 1 bilhão de coisas diferentes. Pode ser adultério e pode ser uma falta leve na guarda da vista na rua, uma pessoa que já passava ali meio mal vestida e um momento eu me detive a olhar naquilo, mas depois eu já afastei. Então pode ser um pecado leve, que é um consentimento parcial ali, ou pode ser uma coisa gravíssima, que trair a minha esposa, sei lá, né? Como é o adultério. Então tem que ser claro dizer qual que é o pecado que eu me acusei, que eu cometi. Não adianta dizer, por exemplo, peço perdão a Deus pelos pecados que eu cometi. A pessoa não está se acusando de nada, não é verdade? Eu peço perdão porque eu fiz isso e fiz aquilo. Então tem que me acusar de coisas concretas para que eu possa receber. Isso sim é uma acusação, uma confissão, né? Não uma coisa genérica. Peço perdão a Deus pelos pecados que eu cometi, que eu tenha cometido, talvez, pode ser 1 milhão, pode ser 0, né? Que eu pequei de orgulho essa semana. Não, eu fiz isso, eu tenho que me acusar. Né? Clara, dizer o que eu fiz, é ser completa. Então, omitir conscientemente um pecado mortal, ainda não confessado, torna a confissão inválida. É um sacrilégio. Uma coisa que eu me esqueça, aí é outra coisa. É perdoado aquele pecado igual. Mas se eu me lembro e conscientemente não vou falar esse negócio, eu decido não falar, a confissão simplesmente não é válida, né? Tem que dizer todos os pecados, confessar todos os pecados mortais ainda não confessados. E se recomenda dizer, a igreja entende que é importante falar o número dos pecados mortais, não dos veniais. Dizer não fui na missa 3 vezes a semana, eu briguei, xinguei o meu pai de maneira grave 2 vezes, é diferente de 6 vezes de 1 vez, não é verdade? Tem circunstâncias que a gente não consegue dizer bem o número, muito bem, aí se aproxima, né? Não me confesso há 4 anos, não fui na missa, sei lá, um montão de vezes, muito poucas vezes fui na missa nesses 4 anos. Beleza, né? Já dá uma ideia de número, já é suficiente, né? Clara, completa, concisa. Então também, se é importante não falar de menos, também é importante não falar de mais. Não é necessário para a confissão dizer o nome das pessoas. Olha, eu briguei com ciclaninha, fulaninha, na terça-feira à noite. Não interessa isso daí, né? Não preciso... E às vezes pode ser um mecanismo, que se diz, para dourar a pílula, para tornar aquilo um pouco mais amável, para dar uma desculpazinha, um contexto que mais me desculpe, né? Então não, ser meio cru ali, eu fiz isso, não preciso dar um contexto que mais ou menos me desculpe do meu erro, né? Então ser conciso. E depois ser concreto, como a gente já mais ou menos falava, né? Olha, fiz isso, dizer no fundo é preciso que o sacerdote entenda o que a gente chama de objeto moral. Então, objeto moral é inveja pode ser, mas preguiça não é bem um objeto moral, né? Ira, objeto moral
xinguei uma pessoa, eu pensei muito, desejei muito mal, desejei inclusive a morte de não sei quem. Isso é um objeto moral, um desejo. Então, a ira pode ser por palavras, por obras, por pensamento, pode ser diferentes atos que a gente realiza, né? Então, ser concreto. Enfim, ainda que, sobretudo em pecados contra o sexto mandamento, pecados contra a castidade, não é preciso descer em muitos detalhes, né? Ficar falando, enfim. Isso é matéria pegajosa, dizia São José Maria, né? Então não precisa dar 1000 detalhes, só pequei sozinho contra a castidade ou pequei contra a pessoa, né? Então, primeiro ato do penitente, contrição. Tem que começar daí. Depois, a confissão, segundo essas características que a gente acabou de falar. E o terceiro ato importante do penitente, então, é o da penitência, ou satisfação. Ensina o catecismo que o pecado fere e debilita o pecador nas suas próprias relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que o pecado causou. Liberado do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Para tanto, deve fazer algo mais para reparar seus pecados, deve satisfazer de maneira apropriada ou expiar os seus pecados. Essa satisfação chama-se também penitência. Então, tipicamente na própria confissão, o sacerdote oferece, olha, então tua penitência vai ser, ele pede, ele dá o penitente uma tarefa que é para ele fazer, mas além dessa tarefa a gente pode e deve fazer habitualmente penitência pelos nossos pecados, né? Oferecer uma pequena dor, uma pequena contrariedade, um esforço para vencer a preguiça, para fazer algo bem feito, para tratar alguém com paciência. Tudo isso pode servir uma excelente penitência para esse conserto do meu interior, né? É interessante, no Antigo Testamento havia até essa certa proporção. Olha, essa pessoa matou o boi do vizinho, então ela tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal sacrifício. Quanto maior o delito, mais grave, então correspondia um sacrifício maior. E é normal que seja assim. A gente tem essa consciência de que, bem, se uma criança lá cometeu uma coisa muito ruim, então tem que ter um castigo proporcionado para que aquele castigo ajude ela a reorganizar o seu interior. A gente usa essa expressão, vou deixar barato. Se a pessoa fez algo muito ruim e não sofreu por aquilo, a gente entende que isso é algo ruim, porque de uma maneira pode reforçar, né, uma maneira deformada de chegar à realidade. Eu faço, sou egoísta, minto, roubo e nada acontece, então é bom, vou continuar fazendo assim porque funciona, o mundo funciona dessa maneira. Não, a pessoa tem que ser punida de certa maneira para ela mesma entender que há algo errado naquela atitude, que ela não tá legal aquilo, que ela tem que fazer. Então o sofrimento da pessoa que erra tem esse caráter salutar, que a gente entende como algo importante. Eu estou escutando a biografia do São José de Anchieta, bem interessante, me lembrou esse filme da Missão. Tem uma hora lá que 2 irmãos, um briga com o outro e um termina matando o outro. E aí o irmão que assassina, ele fica muito doído com aquilo, ele tinha bebido, ficou bravo, era um homem de cabeça quente. E ele entra numa depressão, matei meu irmão, como assim, né? E aí falam com ele, tentam ajudar, ele não... Até que tem uma confissão lá de um padre que o confessa e dá uma penitência muito dura para ele, e ele só realmente se liberta do peso do seu pecado quando ele cumpre aquela penitência, quer levar um peso, uma armadura de ferro lá, até no meio de uma aldeia na Amazônia, uma coisa assim, né? Então ele quer viver a sua penitência porque ele cometeu uma coisa muito grave, então ele entende que ele tem que pagar com uma coisa de uma maneira forte, né? A gente tem esse instinto de buscar a penitência, então é bom que de fato a gente viva isso, claro, de uma maneira cuidada, de uma maneira também que seja proporcionada, consultando, pode ser bom, né, consultar um sacerdote para isso, né? Mas é bom fazer penitência pelos nossos pecados, é uma coisa muito salutar para a nossa alma. O padre pode dar que tipo de penitência? Olha, qualquer penitência, né, o sacerdote pode dar. Agora, não tem restrições. Agora, se o padre me der uma penitência, não sei, que eu não sei cumprir, alguma coisa muito difícil, que eu não sei como fazer, pode acontecer? Pode acontecer. Então, um recurso que a gente pode ter é o de comutar a penitência. Eu posso buscar, se o padre me pediu, sei lá, escala o Everest como penitência. Padre, não tenho meios. Ou já aconteceu, né?
reza uma via sacra, e eu não sei rezar uma via sacra. Bem, posso pedir para alguém me ensinar, mas eu também, é perfeitamente possível eu falar com outro sacerdote: olha, padre, me confessei e o outro padre disse que era para eu fazer tal coisa, mas não sei, está um pouco mais além do meu tempo e agora eu não sei o que fazer. Então, o outro sacerdote tem esse poder de comutar. Então, no lugar de fazer isso, faz tal coisa. Então, a gente pode ter esse recurso também se a gente sente que a penitência é muito complicada, eu vou demorar muito tempo para cumpri-la e aquilo me pesa na alma, né? Então, esses são os 3 atos principais do penitente: contrição, confissão e penitência. Se a pessoa não cumpre a penitência, ela invalida o sacramento. O padre, olha, reza uma Ave Maria, esqueci, não cumpri. Se voluntariamente eu não cumprir a penitência, eu estou pecando. Não invalida o sacramento, mas eu estou pecando por não cumprir a penitência que eu me propus, ou que me propôs o sacerdote, né? Então, é um pecado também, se temos que cumprir a nossa penitência. E por isso o bom é fazê-lo o quanto antes, né? Assim que dá, cumpra a penitência, e é o melhor que a gente faz, né? Depois, 3 atos do penitente, essa é a matéria. Aí vem a forma. Qual que é a forma do sacramento? As palavras da absolvição dadas pelo sacerdote, né? Em concreto, tem várias orações no rito, mas o núcleo do rito são as palavras: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em geral, o sacerdote faz isso acompanhando com o sinal da cruz da mão, né? Mas essas são as palavras, a forma são essas palavras. Tem me vindo com alguma frequência as pessoas perguntando: o padre que me confessou não falou isso, não disse eu te absolvo dos teus pecados, ele mudou um pouco, às vezes mudam bastante. Eu te absolvo de todos os teus pecados. Deus te perdoa, vai em paz. E já mudou bastante, né? E as pessoas ficam um pouco aflitas sem saber, bem, será que minha confissão foi válida, não foi válida? Eu vi diferentes opiniões entre sacerdotes e escrevi então para um padre que foi meu confessor lá em Roma. Foi o meu confessor, não, meu professor de confissão lá de Roma. E ele me respondeu, Dom Ángel Garcia Ibáñez, um professor lá que tem livros sobre confissão, um especialista no assunto, e ele disse: olha, aconteceu uma mudança pequena, tipo, eu te absolvo de todos os teus pecados. O padre inseriu uma palavrinha ali que não está na fórmula, todos, não tá, nessa palavra não é para dizer todos, né? Te absolvo dos teus pecados. E parece uma mudança acidental, não muda substancialmente a forma, parece que não invalida o sacramento. Eu penso assim também. Agora, já é diferente se aí, sei lá, se o padre muda completamente, né? Então, olha, vai em paz, Deus te perdoou, fica tranquilo. Aí já é um pouquinho mais duvidoso mesmo, né? Eu tendo a pensar que nesses casos a confissão de fato não é válida. Se o padre inventa uma fórmula lá que não tem nada a ver com... O que fazer nesses casos? Bem, então busca um outro sacerdote que possa te confessar de fato, né? Mas, enfim, são situações um pouco curiosas, né? Como é que é o rito previsto? Bem, tem todo um rito, uma série, rapidamente, resumindo um pouco, que é o nosso propósito aqui, a gente então busca um sacerdote, é ideal que a gente tenha feito um exame de consciência prévio e tenha, sobretudo, fomentada a contrição pelos nossos pecados. E, então, tipicamente, não sei, no confessionário, numa salinha. Então, se a gente, por exemplo, entra no confessionário e está lá o padre do outro lado, a gente cumprimenta o sacerdote. Como? Bem, de qualquer maneira. Oi, padre. Tá valendo, né? Tipo, no Brasil é costume dizer essa ejaculatória: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Às vezes pode ser, eu digo, como penitente diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e o sacerdote diz, para sempre seja louvado, ou vice-versa, né? Então, sinal da cruz, o segundo passo é o sinal da cruz, né? Então isso começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O sacerdote tipicamente diz: o Senhor esteja em teu coração, para que arrependido confesses os teus pecados. É louvável dizer aí uma citação da Escritura, alguma coisa assim. A gente pode dizer, por exemplo: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A frase de São Pedro, quando Jesus pergunta se ele o ama, né? Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí então o penitente se acusa dos próprios pecados. Olha, eu peço perdão a Deus porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu me arrependo de ter a semana de ter feito isso, aquilo. Convém dizer há quanto tempo a gente não se confessa. Padre, não me confesso, a minha última confissão foi há 1 mês, foi há 7 anos, foi anteontem, sei lá, né? Então a gente diz ali o tempo, se acusa dos próprios pecados. E
Então depois o padre a gente termina de confessar, o padre dá uns conselhos e nos dá a penitência. Então olha, você com penitência reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, reza um terço e agora então pode fazer o ato de contrição. O sacerdote nos convida a fazer o ato de contrição. Como é que é o ato de contrição? Pode ser de qualquer maneira que a gente queira. Tem que manifestar isso, contrição. Uma frase, um texto, um parágrafozinho, em que eu expresso arrependimento dos meus pecados através daquela fórmula. Posso inventar na hora? Pode. Senhor, estou arrependido de ter pecado, não quero mais pecar, peço o teu perdão e a tua misericórdia. Sei lá, o que a gente quiser. Tem gente que usa frases mais longas, orações mais curtas. Algumas pessoas perguntam, padre, tem que prometer não pecar mais? Prometo não pecar mais? Uma pessoa me falava esses dias que se sentia desconfortável com isso, e de falar assim, eu concordo, eu evito falar isso porque eu tenho zelo pelas minhas promessas, né? Eu prometo muito poucas coisas, né? Eu tenho que ter certeza que eu vou fazer algo para prometer algo, não vou prometer assim, e prometer não pecar mais, o mais provável é que eu peca, se eu não vou morrer daqui a 10 minutos, o mais provável é que eu cometa outros pecados, então não me parece muito oportuno prometer não pecar mais, uma coisa que eu acho que o mais provável é que eu não cumpra, né? Então, mais do que uma promessa é um propósito, né? Propõe não pecar mais, se quiser pode falar isso. Mas enfim, também pode prometer não pecar, enfim, aí é de cada um, né? Então faço o ato de contrição, tem várias, se eu não sei, então pega ali num devocionário, pega na internet, ou diz uma coisa simples, tipo, Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, sou um pecador, por um ato de contrição curtinho, tá valendo, né? E então, a gente faz o ato de contrição, aí o sacerdote então dá a fórmula da absolvição e termina com uma oração de despedida. Há coisas aí que são opcionais. No rito tem várias orações de despedida diferentes. Tem padres que fazem uma coisa mais curta, eu faço uma oração costumo fazer um pouco mais longa. Então não implicar, não, o padre falou diferente. Bem, é que tem várias opções. O importante é que, para a validez do sacramento, é que ele diga, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a forma, é o núcleo da forma. Então tem que dizer isso daí. As outras orações podem variar e está previsto para a igreja que varie, né? Tá? Então, acho que é isso. Termino só um de comentário. A igreja prevê 3 formas de rito. Um só penitente com a confissão e absolvição individual, que é o típico. Vários penitentes com confissão e absolvição individuais. Vários penitentes com confissão e absolvição coletivas. Então tem essas 3 opções. Ao mesmo tempo, diz o catecismo, a confissão individual e integral, seguida da absolvição, constitui o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e a igreja. Então, o modo ordinário é eu confessar os meus pecados, receber a confissão auricular, eu vou falar com o sacerdote, e ele então vai me absolver. Em alguns casos extremos, a igreja prevê então essa situação da absolvição coletiva. Desses 3 casos que eu falei, os 2 primeiros não diferem muito. Um eu vou lá e me confesso tranquilo. O segundo é a mesma coisa, só que a preparação para a confissão, porque é Natal, porque é Páscoa, é Semana Santa, então se organiza na paróquia ali um exame comunitário, cada um ali faz fomenta comunitariamente a contrição, mas depois cada um vai lá e confessa individualmente, que nem no primeiro caso. Então o primeiro e o segundo caso são muito parecidos, né? O terceiro caso que é diferente, que aí entra a absolvição coletiva. Mas isso a igreja diz que é para casos muito remotos, assim. Vai ter uma guerra, tá todo mundo saindo, vai um barco inteiro de soldados, e tem lá um montão de católicos que queriam se confessar, eu sou o único padre, não dá para atender todos ali, porque eles vão sair em 10 minutos. Então, casos assim, tá caindo o avião, sei lá, né? O padre então pode dar absolvição coletiva. Mesmo nesses casos, os fiéis ficam obrigados, assim que possível, que tiverem condições, confessarem os seus pecados numa confissão individual. Então, de uma maneira, não é uma alternativa, eu não gosto de me confessar individualmente, então eu vou lá para o padre me dar uma absolvição coletiva. Não, isso não. Se eu tenho meios para me confessar individualmente com o sacerdote, então eu estou obrigado a fazê-lo. Tá? Espero ter ajudado vocês. O importante é que cada um busque fazer uma confissão realmente contrita e use esse meio para crescer muito no amor a nosso Senhor.